estar aqui essa noite. É um privilégio conhecer mais um povo que irá morar no céu. Eu convido você a abrir comigo vossas Bíblias no Salmos, capítulo 70, aleluia. Salmos 70, glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Quero desde já expressar minha gratidão a Deus por mais essa muito rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida missionária, que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui essa noite. Deus abençoe a vida do pastor, cada um dos obreiros, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Minha esposa não pôde vir porque ela está na frente de uma obra ali na igreja, mas eu louvo a Deus pela vida do meu filho, Riano, que me acompanha. Que Deus abençoe a cada dia mais, amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler alguns versos. A partir do verso 1, Salmo 70, diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem: ah, ah. Folguem e alegrem-se em ti todos que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Podeis sentar, glorificando ao Senhor. Quando nós olhamos o Salmo 70, nós vemos um clamor do salmista em meio à angústia. E nós, quando começamos a contextualizar os Salmos, nós vemos um certo paralelismo com os Salmos 40 e também com os 140. Um clamor passou por meio à aflição, em meio ao desespero. Aqui o grande rei, ele se deparava com algo que a sua percepção não poderia ser alcançado, por algo que afligia a sua alma. Ele estava de frente, talvez, o seu maior inimigo até aqui. Aos seus olhos, a derrota já estava por certa. Só que Davi, ele era um adorador por excelência. Davi, ele conhecia o Rei da Glória. Davi sabia quem poderia lhe socorrer. E mesmo ele tendo o entendimento que todas as suas conquistas e batalhas, por todo o talento em luta que Deus lhe dera, essa aflição momentânea não viria pela força do seu braço ou pelo intelecto, mas essa vitória só viria de uma ação divina, só por intermédio divino. É só por uma ação de Deus em seu favor. Quando nós olhamos e vemos essa súplica de Davi, e nós contextualizamos a história deste grande rei, nós vemos que este rei, ele foi forjado por um caráter de batalha. Nós vemos que desde o princípio, pastor, ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Davi, ele tinha a função de cuidar dos recursos financeiros da família. Perceba que a palavra, tanto no Velho Testamento de Samuel, como em Atos do Novo, vai declarar que Davi é homem segundo o coração de Deus. O fato interessante é que talvez o homem que mais pecou na história, talvez o homem que mais teve erros grotescos, só que a Bíblia descreve que era um homem segundo o coração de Deus. O que traria a personalidade de estar o teu nome marcado nas Escrituras como detentor do coração de Deus ou da atenção de Deus em seu favor, era que Davi, ele tinha algo que por muitas vezes nós não temos: um arrependimento sincero,
o arrependimento que saía da alma, porque Davi, toda vez que ele pecava, toda vez que errava, ele clamava ao Senhor, ele se prostrava na humilhação com a sua cara no pó, e ele declarava ao Altíssimo o seu arrependimento. Não era apenas um arrependimento emotivo, que as lágrimas corriam, que ele diria que não iria fazer mais, mas no outro dia já estava fazendo novamente. Mas era um arrependimento sincero. O arrependimento sincero, ele traz transformação, ele traz mudança de caráter, ele traz a personificação da presença de Deus em nossas vidas, porque só o Espírito Santo de Deus molda o caráter do homem, transformando através do teu Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que ele faz a transformação da vida do homem. Quando o homem de fato se humilha ao Altíssimo, reconhecendo que através das suas atitudes ele não consegue nada, ele não pode nada, ele não é nada, mas o Espírito Santo nos convence de que Deus é tudo, de que Deus pode tudo, de que Deus é santo, de que Deus é glorioso, ele é poderoso e ele pode transformar a nossa vida. Davi, ele detinha o coração de Deus, porque o seu arrependimento era gerado uma transformação genuína no seu caráter. O mesmo pecado Davi não voltara a cometer. Ele tinha diversos, mas aquele que ele colocava em roubos e súplicas ao Altíssimo, ele não voltava a praticar. O fato era que a transformação era genuína, o arrependimento era verdadeiro. E quando nós olhamos o Senhor chamar Davi para se tornar rei de Israel, ele ainda tinha por volta dos seus 15 a 16 anos de idade, pastoreando, cuidando do rebanho, das ovelhas de seu pai, fornecendo a estrutura para a sua família, para a sua casa, fornecendo a renda familiar. Mas o fato interessante é que mesmo em meio à sua juventude, Davi, ele se preocupava em servir ao seu pai em obediência, em temor, e enquanto ele trabalhava, ele salmodiava, ele louvava o Eterno, ele tinha prazer na adoração. A adoração era a essência que trazia a vida de Davi e a atenção de Deus em seu favor. É como o louvor que a pastora louvou agora há pouco, é adorar em meio às lutas, é adorar em meio ao luto, é adorar em meio às dificuldades, é adorar quando não tem amigos por perto. A adoração, a essência da adoração, ela traz a genuína presença do Espírito Santo para as nossas vidas. Aleluia! Davi, ele foi ungido a rei por volta dos 15 a 16 anos, mas ele se torna rei entre os 31 a 32 anos de idade. Perceba que há um processo, há um tempo determinado. A palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3, no livro do pregador, vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, e quem determina o tempo na vida do homem é o Senhor. Entenda bem, por muitas vezes nós viemos da casa de Deus, nós recebemos uma promessa, e selada aquela promessa está em nossa alma, em nosso coração, só que por muitas vezes nós queremos que aquela promessa se cumpra rapidamente, nós não vemos acontecer, começamos a ficar frustrados, mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, a promessa que te fez foi o Senhor, e no tempo determinado dele vai se cumprir. O que nos cabe é adorar, é glorificar, é exaltar o Rei da glória. O que nos cabe é adorar, porque ele irá fazer, ele irá cumprir no tempo certo. O que me chama a atenção é que enquanto Davi ele cuidava da renda familiar,
ele já aprendeu a travar algumas batalhas. Ele descreve quando ele vê o exército de Israel perante ao inimigo iminente, agora eles tremeram, o gigante Golias. Davi, quando ele vai, ordenado pelo seu pai, para levar alimentos aos seus irmãos, ele vê que um homem, um gigante, ele afronta o exército de Deus, ele zomba do exército de Deus. Davi, ele se ira com o que ele ouve. Davi, ele não aceita ouvir aquelas palavras, porque aquele exército era o exército do único e verdadeiro Deus, era o exército do Deus de Israel, era o exército do Criador dos céus e da terra. Davi era testemunha ocular do poder de Deus. Enquanto ele pastoreava, ele testificava com seus próprios olhos os feitos grandiosos do Senhor em seu favor. Porque quem é adorador vive e pode contemplar maravilhas, porque maravilhas não se explica, maravilhas só pode ser vivenciada por aqueles que realmente têm a presença de Deus em sua vida. E as maravilhas que Davi presenciava enquanto ele trabalhava e louvava era fruto da sua adoração, porque de fato Davi sabia trazer a presença de Deus para a sua vida. E perceba que quando ele vê, ele chega diante do rei e diz: eu vou enfrentar esse gigante, eu vou em nome do Deus vivo, eu vou em nome do Senhor. Ele não vai prevalecer. A primeira coisa que eu percebo quando ele chega, pastor, era a falta de posicionamento do exército. Eles estavam em guerra, mas o que aconteceu? O exército não estava posicionado para batalhar. A fé foi embora, a esperança se esvaziou. Agora, cadê o Deus a qual a nação de Israel proclamava? Cadê o Deus a qual a nação de Israel dizia ser o único e verdadeiro Deus? Quem serve a Deus, quem teme a Deus, quem é adorador de verdade, conhece o Deus que serve, e conhecendo a Deus que serve, entende, não há nada impossível para Deus. Operando Deus, quem impedirá? Davi sabia que o seu Deus iria lhe garantir sua vitória. É por isso que ele se posiciona. Enquanto o exército não posiciona, ele se posiciona. O rei olha e diz: tu é apenas um menino, tu és um jovem. Eu vou em nome do Deus de Israel. O Senhor me forjou em batalhas enquanto eu pastoreava. Não tem músculo, não tem leão. E o Senhor me fez prevalecer. O Senhor me garantiu a vitória. O Senhor garantiu o livramento. O Senhor garantiu o sustento e a providência para a minha família. Mais uma vez, perante o inimigo que crescia. Talvez você entrou aqui essa noite vivendo batalhas que você não esperava, passando por provas e circunstâncias a qual você se depara e muitas vezes você olha e diz: não tem solução, não tem jeito. Mas assim como este salmo, no seu verso primeiro diz: apressa-te, ó Deus. Talvez você já tenha clamado tanto e buscado, mas essa noite você não veio aqui em vão. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração e uma certeza à sua alma, que Ele é o seu sustento, que é Ele que muda a tua história, que é Ele que determina a tua vitória. E quando Deus determina, não há ninguém que possa impedir. Satanás, querendo ou não, ele vai ter que bater em retirada, porque o Senhor determinou a sua vitória. Veja, Saul até tenta prepará-lo com as suas armaduras, só que a armadura de Saul não cabia em Davi, porque o que Davi estava naquele momento trazendo era a presença. E Deus, Ele mostra que Ele não depende dos recursos humanos para fazer nada em nosso favor. Deus, Ele age através do seu poder e da sua glória, porque tudo fora criado por Deus quando nada existia. Deus trouxe a existência da
disposto a testificar a tua presença e o teu poder sobre a terra, para que não haja dúvida entre os homens de que Ele é o único e verdadeiro Deus, para que os homens não tenham dúvida de que Ele governa os céus, a terra e o universo através da sua vida. Perceba que quando o Senhor chama Isaías, o Senhor lhe dá uma visão inefável aos olhos humanos, lhe mostra os céus abertos, Ele mostra o Cordeiro assentado à direita, e de repente um diálogo no céu, o Senhor lhe permite ver e ouvir, e diz: mas quem enviarei? Isaías, ele olha e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. O Senhor sempre procura um coração de um adorador que está disposto a fazer a vontade do Eterno prevalecer sobre a terra. Nesse momento, Davi se coloca: eu estou aqui e eu vou em nome do Senhor. Quem se propõe em fazer a vontade do Eterno e se coloca à disposição dele, pode ter certeza, lutas virão, provas virão, batalhas virão, mas o Senhor já garantiu a sua vitória, e através da sua vitória o nome do Senhor será glorificado. Após Davi se posicionar e vencer o gigante, perceba que ele teve duas batalhas físicas: leão e urso, o gigante. Agora ele vai enfrentar uma batalha maior, espiritual, porque agora o rei traz ele para perto dele. Saul não tem mais a presença do Espírito devido às suas desobediências às ordenanças de Deus. O Senhor retira o Espírito dele da vida de Saul, o mesmo Espírito que se apossou de Saul para testificar que ele era rei, ungido e escolhido por Deus. Agora Deus retira, agora Deus já não se agrada mais de Saul, e quando o Espírito de Deus se retira, o Espírito maligno agora se apodera da vida de Saul. E um fato interessante é que quem vai lutar as batalhas ao lado de Saul agora é Davi, porque quando o Espírito se apoderava dele, o perturbava. Davi salmodiava, Davi louvava, Davi adorava, e em meio à adoração de um verdadeiro adorador, Satanás parte retirada, porque ele não consegue ficar de pé, porque o adorador traz a essência, ele traz a presença de Deus sobre a terra. Davi trazia a presença do Pai, ele trazia a presença do Eterno, e quando trazia, aquele espírito saía de Saul. Perceba, a inveja vai brotar no coração de Saul. Um cântico entoado por Davi: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O povo agora começa a ver a diferença, porque aquele que serve a Deus tem diferença, pastor. O homem de Deus, ele transcende a glória de Deus através da sua vida. Uma mulher de Deus, ela transcende a essência, a virtude do Espírito Santo através da sua fala, através do seu modo de pensar, através do seu modo de agir. A nossa atitude é gerada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem nos conduz é Ele, quem direciona a nossa vida é Ele, quem fala por nós é Ele. E veja, um fato interessante é que Saul tenta matá-lo, persegue, e algumas vezes Deus lhe dá Saul nas mãos de Davi. Ele chega a cortar suas vestes um pedaço, ele mostra: ei Saul, Deus me deu você. Só que sabe o que eu aprendo com isso? É que mesmo que Saul não tenha mais a presença, mas Davi tinha, e pelo fato de Davi ter a presença, ele tem temor, e quem tem temor, ele entende que aquilo que um dia foi consagrado por Deus, não lhe cabe colocar a mão, não lhe cabe levantar contra, não lhe cabe caluniar, não lhe cabe defamar, não lhe cabe perseguir, mas o que lhe cabe é adorar o Rei da Glória e clamar para que Deus venha lhe convencer do arrependimento, para que ele possa voltar novamente para a presença. Davi entendia isso. É por isso que quando Deus lhe dá, Davi não faz nada com Saul, Davi não mata, porque Davi tinha a presença de Deus na sua vida.
E hoje em dia ele não tem mais a presença. Deus o rejeitou, mas um dia ele foi ungido por rei, por Deus, foi escolhido por Deus. E hoje em dia o que fazemos? Muitas vezes nos levantamos contra o pastor, quando Deus lhe dá uma ordem para algo. Levantamos contra a pastora, contra os nossos líderes, questionamos, murmuramos contra os nossos pais. Nós sempre murmuramos, sempre questionamos e esquecemos que eles foram levantados por Deus, segundo a vontade de Deus. E toda vez que nos levantamos para questionar, estamos tocando naquilo que Deus consagrou, naquilo que Deus determinou. Então nós devemos ter muito cuidado. E mesmo assim somos egoístas, ao ponto de querer tocar no que Deus determinou, pastor, e ainda exigir que Deus tenha pressa e fazer alguma coisa em nosso favor. Queremos que Deus haja em nosso favor, mas nós não nos colocamos na posição que Deus espera que venhamos estar. Porque o que Deus requer de nós é obediência, é temor, é santidade, é viver segundo a vontade de Deus. E quando nós chegamos nesse Salmo 70, nós vemos a angústia do grande rei, a maior batalha que ele tem. Então, muitos estudiosos, e eu também creio assim, que nessa luta, pastor, é o seu filho Absalão, no momento em que ele se levanta contra seu pai. Veja, toda a guerra aconteceu porque Davi não se posicionou. Enquanto ele estava posicionado, Deus garantia sua vitória. No momento em que Davi não se posiciona, Deus, ele agora faz a sua justiça, porque Davi era forjado na batalha. Quando ele não resolve ir pegar a espada em suas mãos para ir para a batalha, a espada que era para dar na sua mão ficou encravada em sua casa, ficou encravada no palácio, porque Davi deixou a carne prevalecer ao invés do espírito. Perceba que ele prevalecia sempre em batalhas, mas resolveu descansar. Enquanto estava no seu descanso no terraço do palácio, ele olha e observa Betseba, a mulher do soldado Urias, um soldado fiel. Perceba que Jesus, ele nos ensina algo precioso, que o adultério, ele não é só cometido no ato, mas no desejar. Aquilo que os meus olhos cobiçou, a minha mente desejou, o coração já planejou, já se tornou um pecado, já é o ato. Davi já tinha adulterado ali, naquele momento, e o seu coração já maquinou o encontro com Betseba. O fato interessante é que ele manda Urias à frente da batalha para morrer. Ele tenta consertar o seu erro pior. Só que nada passa desapercebido dos olhos de Deus. A palavra nos declara que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Chamas de fogo por quê? Porque achamos que tem algo em oculto, mas não tem nada em oculto. O pastor pode não saber, mas Deus está vendo. O seu pai pode não saber, mas Deus está vendo. A sua esposa pode não saber, mas Deus está vendo. Não há nada que passe desapercebido ao olhar de Deus. E tudo terá consequência. E tudo tem a justiça de Deus para que venha, para que nós nos posicionemos segundo a posição do Eterno. Veja, a espada que era para dar na mão, pastor, agora encrava na casa. E o profeta diz: agora a espada está encravada em sua casa. Seu filho Naor engana sua irmã Tamar, deita-se com ela. Absalão se enche de ira, ele mata Naor. E perceba que ele foge diante da face de Davi. Só que ele sabia o amor que Davi tinha para os seus filhos. E ele retorna. Só que ele retorna agora. Ele tem ajudas de homens que estavam do lado de Davi, que Davi ajudou, que Davi sustentou, para agora entrar na sua mente. E ele tenta destronar o seu próprio pai. Davi, ele foge da face do seu filho. O exército de Israel se volta contra Davi. A nação de Israel se volta. Somente os 37 valentes ficam com Davi. O que é interessante é que o inimigo tenta de todas as formas humilhar Davi. Ele deitando com as suas concubinas. Perceba que todo o argumento que poderia
poderia trazer humilhação a Davi é colocado e plantado no coração de Absalão. Agora, Davi viu o seu maior inimigo, porque era contra si próprio, contra a sua própria carne. Porque para o judeu, se tornar uma só carne é o nascimento de um filho, é a união entre o marido e a esposa, há um entrelaço do amor, a qual nasce o filho, que traz a genética tanto do pai quanto da mãe. Agora Davi estava diante da sua maior guerra, a sua própria carne, contra si próprio. É por isso que ele começa esse salmo com clamor: apressa-te, ó Deus, e me socorrer. Davi, de forma alguma, ele queria ver a morte de Absalão. É por isso que ele foge. É por isso que ele sai, mesmo o seu filho querendo a sua morte. O seu filho, Davi entendia: é minha carne, eu não posso ir contra ela. Só que ele sabia de alguém que poderia mudar essa situação, o único que poderia resolver. Eu separei aqui algumas questões teológicas que Davi ele engloba dentro desse contexto, entendendo que isso só iria acontecer através de uma ação divina, através de Deus entrar na peleja. A primeira é a dependência e necessidade divina. Perceba que o salmista ele se declara pobre, necessitado. Ele reconhece que ele não pode fazer nada. Ele reconhece que ele não tem recurso suficiente. Ele depende do Senhor para a libertação. E ele pede: Senhor, apressa-te, Senhor, me ajuda, Senhor. Ele reconhece que mesmo ele sendo um grande rei, mesmo ele sendo um exímio lutador, um grande guerreiro, não lhe cabia, por meio da sua força e das suas estratégias e batalhas. Mas ele reconheceu que naquele momento ele estava com as suas mãos atadas, pastor. E o que ele precisava? De uma intervenção de Deus, de uma intervenção divina. Somente o Senhor poderia lhe socorrer e lhe favorecer nessa situação. Ele olhou e sabia que aquele exército fora treinado por Davi. Não era qualquer exército, eram soldados valentes de guerra, eram homens que viriam para matá-lo verdadeiramente. Mas em meio a essa situação, ele reconhece o seu estado miserável como homem, como vindo do pó, do barro, e que nessa falta de recurso que nós nos encaixamos muitas vezes, e vemos que ficamos sem ação. É nesse momento que nós temos que clamar ao Eterno, entendendo que nós não podemos, mas Ele pode, entendendo que nós não estamos vendo, mas Ele já garantiu a nossa vitória, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, porque Ele permanece fiel. Segundo ponto que nós aprendemos aqui é a urgência da intervenção divina. Veja que ele começa o seu pedido dizendo: apressa-te, Senhor, em me ajudar. Apressa-te, apressa-te, ó Deus. Há uma necessidade, um pedido de urgência. Ele via o seu desespero e ele colocava diante do Senhor: estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu não sei como reverter essa situação, Senhor. Eu sei que tudo isso veio porque eu não estive na posição, mas eu creio que o Senhor ainda há de me socorrer. Quantas vezes circunstâncias acontecem porque ficamos fora da posição, devido à falta de posicionamento. Temos que entender algo, igreja: tudo que ocorre na nossa vida ou é a mão de Deus ou é permissão de Deus. E Deus, Ele sabe. Muitas vezes, eu não estou dizendo, muitas vezes acontece, Deus permite, não porque estamos em pecado ou porque erramos, mas algumas situações é porque desobedecemos a sua voz, porque não nos posicionamos segundo a sua vontade. E quando nos posicionamos, o Senhor começa a agir em nosso favor. E para voltarmos à posição, o primeiro fato é a humilhação. Reconhecendo que erramos, reconhecendo que fomos falhos, e reconhecendo que nós necessitamos do perdão de Deus.
para a transformação da nossa alma, para a transformação da nossa vida, para que verdadeiramente possa haver uma libertação, e essa libertação promova sempre o entendimento que nós devemos estar na posição, porque enquanto estamos na posição, o Espírito de Deus se fortalece em nossa vida, o Espírito de Deus nos levanta, o Espírito de Deus nos consola, o Espírito de Deus nos conduz pela tua palavra, porque a palavra produz a vida, e a vida só pode ser dada por Cristo Jesus. Porque estamos aqui esta noite, porque somos esperançosos da bendita esperança. A nossa bendita esperança é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a esperança e a certeza de que nós seremos arrebatados. E veja, Davi, ele clama, ele pede uma urgência, ele vê agora a sua falta de recurso, ele vê agora que ele não pode fazer nada, mesmo estando com os valentes do seu lado, pastor, valentes que guerrearam e venceram batalhas contra soldados inumerosos, mas venceram, mas dessa vez não poderia nada ocorrer, porque Davi, ele tinha algumas limitações. Davi não queria sacrificar sua vida, não queria sacrificar os seus valentes e nem tão pouco de Absalão. Agora ele se encontra sem saída. E ele pede: Senhor, apressa. Não tem solução. Aos meus olhos nada pode acontecer. Um fato interessante é que Deus, ele sempre nos permite. Nós irmos, fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Mas quando já não nos cabe mais o alcance, é a hora que Deus entra. Porque aquilo que é impossível aos nossos olhos é totalmente possível para Deus. Porque o Evangelho de Lucas declara: não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Coloque hoje aquilo que está impossível diante dos seus olhos, com fé, e tenha certeza: o Senhor está nessa casa e Ele garantiu a sua vitória essa noite. Porque não há nada impossível para Deus. Último ponto para finalizar: a confiança na salvação. Perceba que há uma profunda confiança em que Deus é a salvação. E ele vê, e ele declara que aqueles que estão contra ele serão confundidos e envergonhados. Então tenha uma certeza: os seus inimigos serão envergonhados, serão confundidos. Eles voltarão para trás em vergonha, porque muitas vezes nós nos preocupamos, sabe do que? Em tentar debater, pastor. Pessoas se levantam para nos defamar, pessoas se levantam para nos afrontar, pessoas se levantam para nos apedrejar, para nos perseguir, para tentar trazer mentiras ao seu respeito. Mas não se limite em falar nada, você não tem que debater, porque o Senhor conhece o teu caráter. O teu caráter foi forjado por Ele, foi o Espírito Santo que te lapidou, foi o Espírito Santo que te moldou. Então não perca tempo tentando debater com aqueles que não entendem dos mistérios dos céus. O que incomoda eles muitas vezes é o fato de você se posicionar e se dispor em fazer a obra de Deus com amor, com temor, em santidade, na pureza da sua alma, tendo um verdadeiro amor ao seu próximo. Isso incomoda o inimigo, e de forma alguma ele vai ficar parado. Ele sempre vai usar pessoas que não estão na posição para tentar nos defamar, para tentar nos envergonhar, para tentar nos paralisar. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: envergonhados serão os teus inimigos, e eles baterão em retirada e reconhecerão que Deus é na sua vida. O Senhor garantirá a sua vitória, tenha certeza. O fato interessante é que Davi não queria a morte do seu filho, mas aprove Deus que isso acontecesse.
Porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era adorador. Porque Davi buscava a face do Eterno. Mesmo em meio aos seus pecados, toda vez Deus lhe dava e lhe imputava da sua justiça. Lhe imputava da justiça divina, para que ele sentisse o seu erro. Mas o seu erro sempre gerava um verdadeiro arrependimento no coração de Davi. E uma certeza na sua alma: eu não volto a falhar contra o meu Senhor. Eu não volto a cometer este erro. Eu não volto a cometer este pecado. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: é a noite em que eu ouço o teu arrependimento. É a noite em que eu ouço o teu arrependimento. E pode ter certeza, Deus já está agindo em seu favor. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração para a sua vida. Enquanto eu oro, eu convido você, juntamente, num propósito só, em pensamento, coloque-se diante do Eterno e diga: Senhor, eu estou aqui. Essa situação pode parecer que vai me consumir, mas eu confio na tua vitória. A promessa já foi gerada e não foi o homem que fez, foi o Senhor, e eu creio piamente. Eu estou disposto a te servir, eis-me aqui. E tenha certeza, igreja, Deus, Ele vai agir em seu favor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua noiva santa, Pai. Pai, a tua palavra foi apregoada aqui essa noite, Pai. Pai, eu te apresento a cada coração aqui, Pai. Que o teu glorioso Espírito Santo venha esquadrinhar a cada coração, Pai. Pai, o Senhor sabe da necessidade dos teus servos, das suas filhas, que aqui se encontram, Pai. Pai, o Senhor sabe o que eles precisam, Pai. E nessa noite a tua palavra vem como um bálsamo sobre as suas vidas. Um pedido de socorro, um pedido de clamor e uma certeza: o Senhor irá os socorrer. Pai, como ministro do teu evangelho, eu declaro a falência de Satanás. Eu declaro o fim de toda ação maligna para tentar paralisar a tua igreja. Mas eu declaro que a tua igreja irá marchar, a tua igreja irá continuar, porque quem determinou a vitória foi o Senhor. Pai, que nessa hora teu Espírito Santo, ó Pai, veja os corações dispostos, ó Pai, a fazer a tua obra, dispostos a te servir, dispostos, Senhor, a enfrentar a batalha que for, por amor ao teu nome. Mas que em tudo eles tenham uma certeza: o Senhor garantirá a vitória. Pai, nós glorificamos a Ti e nós saímos aqui regozijando, porque nós temos uma certeza: saímos em posse de vitória, saímos em posse de bênção. Pai, como ministro do teu evangelho, eu determino a vitória, e assim será feito. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.